Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Kinaip e vamos falar sobre Carlos Alcaraz, que vence Jack Draper em grande estilo e avança às semifinais do Masters 1000 de Roma, onde espera o vencedor do jogo entre Lorenzo Musetti e Alexander Zverev. Seja um rival, já dá para chamar o Zverev de rival, né? Até por toda a história que eles já têm, né? Tipo, já jogaram muitas partidas. E o Zverev ainda tá com vantagem no confronto direto, por incrível que pareça, assim, tipo, contra o Alcaraz, o Zverev joga o seu melhor, né? Pelo menos nos jogos que ele tá vencendo, tem horas que ele é atropelado, mas a verdade é que tem o Lorenzo Musetti que tá me impressionando muito, e eu vejo, assim, esse jogo contra o Draper hoje, eu tava com expectativas altas de que seria um grande jogo de tênis. Assim, foi menos impressionante do que eu imaginava, no aspecto de que o Alcaraz ele foi para uma tática que funcionou e que assim era de se impor tanto no jogo em termos de volume que o Draper não ia conseguir ditar o ponto, ia estar sempre na defensiva. Não à toa os números refletem isso, né? Foram, se não me engano, 26 winners para o Alcaraz e apenas 8 do Draper. E aí é aquele negócio, né? Tipo, o quanto que essa tática vai funcionar depende do quanto você está colocando a bola em quadra. Se você errar demais, você acaba, no final das contas, dando a oportunidade do Draper crescer no jogo, e teve esses momentos. Quando o Alcaraz estava conseguindo acertar o tempo de bola e colocar a bola em quadra, o Draper não estava conseguindo fazer nada, mas absolutamente nada. Estava 4-2 no primeiro set pro Draper, e dali pra frente o Alcaraz atropelou ele, ganhou 5 games seguidos, quebrando o saque do Draper 3 vezes. Mas aí o que acontece? O Alcaraz aí, no momento assim que ele perde um pouquinho o tempo da bola, a bola vai para fora, aí o Draper consegue quebrar o saque, e eu acho que o Draper vai lamentar o fato de que ele teve no segundo, assim, no jogo todo, né, 8 chances de quebra e aproveitou 2. O Alcaraz nas 4 chances quebrou 4 vezes. E assim, esse é o que a gente fala do Alcaraz, né? Quando ele tá jogando o melhor dele, é muito difícil pará-lo pelo talento e a quantidade de recursos que ele tem. Curtas, distribuição de jogo tanto de forehand e de backhand, ele consegue sustentar bem isso em movimento. A questão do Alcaraz é, ele não sustenta isso o jogo todo. Em algum momento ele vai estar errático, em algum momento ele vai dar ponto de graça. E aí o Draper teve 8 breakpoints, e teve muita coisa, só que só aproveitou 2, né? E assim, ok, em alguns pontos o Alcaraz jogou muito, mas teve outros que o Draper deixou na rede, deixou curto, exagerou, e no final o balanço ali de winners e erros não forçados beneficiou o espanhol. Então assim, foi uma partida que me impressionou bastante o Alcaraz, né? Acho que é aquele negócio, quando ele joga o melhor tênis dele, é lindo de ver, né? Tipo, o que ele consegue fazer é uma coisa impressionante. Ele é um tenista muito completo, mas a questão é, ele tem horas que ele comete alguns erros, né? Teve um momento ali que quando ele estava sacando no 3-4 no segundo set, né? Que tá no 40 iguais, ele saca bem, tem uma bola que sobra ali na rede para ele definir, alta, né? E ele tenta enfeitar tanta bola que ele joga para fora, entende? Aí eu fico pensando, imagina se esse ponto leva ao breakpoint e o Draper saca pro set, né? Porque nesse momento do segundo set, depois que ele quebra no início, até esse 4-3 do Draper, e assim, contando até esse game que empata 4-4, o Draper começou a confirmar saque com facilidade, o Alcaraz estava assim, lutando para confirmar o saque dele, estava dando muito ponto de graça, inclusive tem um momento do segundo set que ele estava com 18 erros não forçados comparado a 7 no primeiro set. Então, é isso que às vezes eu falo, né? Tipo, tem horas que ele sai um pouco de linha, né? E comete muitos erros não forçados. E aí a minha pergunta é, tipo, será que em alguns momentos ele vai colocar na cabeça assim, o que eu tenho que fazer às vezes para ganhar de um certo adversário não é tanto risco, mas às vezes colocar um pouco mais em quadro. No caso de hoje, nem faz tanta diferença, ele ganhou 2-0. Mas eu acho que tem horas assim que não é todo adversário que vai assim perdoar tanto os erros dele, como o Draper hoje acabou perdoando, e que não é comum. O Draper normalmente é um cara que aproveita muito bem essa chance, como ele fez lá em Indian Wells. Mas é um jogo que o Draper claramente sai muito frustrado, não jogou tão bem quanto ele gostaria e foi dominado em boa parte do tempo contra o Alcaraz. Tipo assim, quando o Alcaraz estava errando, ele conseguiu entrar no jogo. Mas no momento que o Alcaraz se impôs, o Draper ficou completamente de mãos atadas. E aí a gente chega ao ponto do jogo. O que ele enfrenta na próxima rodada? Um Zverev é um cara da solidez. Ele não é o cara de vai se impor num ritmo frenético, né? Mas é um cara que, historicamente, contra o Alcaraz, ele de alguma forma conseguiu equilibrar bem os jogos, né? Ele saca muito bem, eu acho que ele saca melhor que o Draper. E assim, o backhand dele é fantástico, é um backhand que machuca bastante. Ele joga com menos giro do que o Draper, por isso a bola fica mais baixa. Então,
o Alcaraz tem que jogar um pouquinho mais, né, com spin, e isso faz com que, assim, ele controla isso bem também, né, mas abdica um pouquinho de velocidade, e quanto mais tempo o Zverev tem para bater na bola, melhor ele joga. Então, assim, ele tem, assim, o tênis para ganhar do Alcaraz, não à toa já fez isso várias vezes, né, inclusive em grandes lãs. Já ganhou do Alcaraz em Roland Garros em 2022, foi inclusive no jogo antes daquela lesão que ele teve contra o Nadal. Ele já ganhou do Alcaraz no Australian Open, quase que foi uma varrida, mas aí o Zverev deu aquela apagão mental e precisou jogar mais um set. Ganhou do Alcaraz no ATP Finals na temporada passada, né? É aquele negócio, o Alcaraz, assim, eu acho que pelo que eles vêm jogando no momento, ele é favorito, mas o Zverev, quando tá jogando muito bem, ele é bem perigoso, né? Porque ele sustenta bem as trocas, ele se defende muito bem e ele consegue, assim, jogar em um nível de solidez, né? Que pode acabar incomodando, induzido o Alcaraz a mais erros não forçados. E eu acho que é assim que ele construiu muito dessas vitórias. E acho que, assim, ele sobe a rede com um time bem interessante, o Zverev, né? Ele tem um tempo muito bom para ir para a rede. Não, nem sempre é assim, mas vamos ver, né? Tipo, eu acho que é um jogo que pode ser interessante, mas mais do que isso, eu vou ser honesto aqui, eu tava querendo ver um Alcaraz e Musetti, porque eu acho que o Musetti tá jogando mais do que lá em Monte Carlo. E assim, tá jogando uma barbaridade, distribuindo o jogo, é contra-ataque, é tudo. O que o Musetti fez ontem contra o Medvedev me espantou. Não quer dizer que ele vai ganhar do Alcaraz, porque como eu disse, pra mim, quando tá jogando o melhor tênis, atualmente o Alcaraz é o melhor jogador. Mas é aquele negócio, o Musetti ele tem conseguido um balanço de contra-ataques e ataques assim impressionante. Ele está jogando com muita confiança, jogando tênis de uma qualidade maravilhosa e eu acho que vai ser uma pedreira bem grande para o Alexander Zverev. Por mais que o ranking do Zverev seja o ranking dele, entende? Mas é aquele negócio, o Masters 1000 de Roma está defendendo o título, a pressão está muito mais no Zverev do que propriamente no Lorenzo Musetti. O Musetti é o franco atirador, jogando em casa e com o seu melhor momento na carreira. Então, curioso para ver esse jogo, caso aconteça, porque o Musetti traz uma dinâmica de jogo muito diferente e a gente viu que ele está fazendo muito conceito estratégico, backhands com muito slice, ele pode trazer essa dinâmica muito diferente, essa alternância de ritmo ao jogo, que pode tornar a partida ainda mais interessante. Ele vai alternar e variar o jogo muito mais do que o Draper e o Zverev fazem. Isso pode trazer um jogo bem mais interessante e talvez mais complicado. Não necessariamente mais complicado, mas talvez. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.